Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal do Professor Davidson. E na aula de hoje a gente vai falar sobre polígonos, né? Vocês sabem o que é um polígono ou ainda confundem polígonos com poliedros? Bom, se vocês ainda têm alguma dúvida, fiquem aí porque a gente vai dissecar polígonos hoje. Vai falar tudo, desde o começo até o fim. Sai daí não. Bom, não falei que era rapidinho? Tô aqui de volta, professor Davidson Mendes, e hoje a gente vai falar tudinho sobre polígonos aqui, ok? Bom, e para começar, a gente precisa definir algumas coisinhas. Por exemplo, para chegar em polígonos, antes a gente tem que definir o que é uma linha poligonal, ok? Imagine aí um caminho formado apenas por segmentos de reta, ou seja, segmentos que têm começo e que têm fim, um ligadinho no outro, tá? Uma sequência de segmentos. Essa sequência de segmentos é chamada de linha poligonal ou caminho poligonal. E a gente tem linhas poligonais de alguns tipos. Veja bem, aqui a gente tem uma linha poligonal que é chamada de linha poligonal simples, ok? Essa aqui é uma linha simples. Por que ela é chamada de simples? Porque ela não se cruza, né? Ou seja, um segmento não passa sobre o outro. Aqui também a gente tem uma linha poligonal que é simples, ok? E a gente também tem a linha poligonal que não é simples. Então, essa aqui é uma não simples, olha só. Porque ao contrário das duas primeiras, elas já se cruzam, tá? Não simples. Beleza? Aqui embaixo também, essa quarta também é não simples. Bom, além de simples e não simples, elas recebem uma outra classificação, certo? Ela pode ser fechada e também pode ser aberta. E já dá para imaginar mais ou menos por que recebe esse nome, né? Essa aqui é uma linha aberta. Escreve aqui em cima, ó, aberta. Essa aqui também é aberta. E essas aqui embaixo são fechadas. E quando uma é aberta e é fechada? Ela vai ser aberta, a linha poligonal vai ser aberta, quando o início do caminho poligonal não coincide com o fim. Então, se o início não coincidiu com o fim, ela é uma linha aberta. Caso contrário, ou seja, se o início coincidir com o fim, ela é uma linha fechada. Tá certo? Então, cada linha poligonal, cada caminho poligonal, terá duas classificações: aberta ou fechada, simples ou não simples. Beleza? Bom, os nossos polígonos são as linhas poligonais fechadas e simples, né? Os caminhos poligonais fechados e simples. Tem que ser fechado, né? O começo tem que coincidir com o fim e tem que ser simples, ou seja, os caminhos poligonais não podem se cruzar, né? Um segmento não pode passar sobre o outro, né? E aí, quando a gente chega nos caminhos poligonais fechados e simples, a gente cai em duas situações também. Bom, a gente pode ter esses polígonos sendo chamados de polígonos convexos. Esse aqui é um convexo. E o não convexo. E como é que eu diferencio os dois? Pensem em todos os pares de pontos possíveis na região interna ali, limitada pelo caminho poligonal. Por exemplo, se eu desenho um ponto aqui, um outro ponto aqui e ligo os dois, eu formo um segmento, né? Desenho mais um ponto aqui, um outro aqui assim e formo um outro segmento. Ó, mais um aqui e formo mais um segmento, um terceiro segmento, né? Ou seja, pego mais um aqui, outro aqui e formo aí um quarto segmento. Pense em todos os pares de pontos possíveis e construa o segmento formado por esses dois pontos, sendo sempre esses pontos na região interna do polígono. Bom, se o segmento sempre ficar totalmente dentro da região do polígono, ele é um polígono convexo. Por outro lado, se uma pequena parte, menor que seja, do segmento sair para a parte externa ali do polígono, então o nosso polígono não vai ser convexo, né? Por exemplo, se eu pego um ponto aqui assim, no não convexo, ó, e outro aqui, e ligo, vejo o que vai acontecer. Agora eu vou ter uma região, né? Essa região aqui ela está saindo
fora ali do meu polígono. Por isso que ele é um polígono não convexo. Belezinha? Se em todos os pares de pontos, os segmentos formados por eles ficam totalmente dentro ali do polígono, ele é um polígono convexo. Caso contrário, se pelo menos um segmento tem uma pequena parte saindo de dentro do nosso polígono, ele é um polígono não convexo. Ok? A gente vai trabalhar com os polígonos convexos, beleza? E para começar a falar dos polígonos convexos, né? Agora a gente começa a entrar dentro aí dos polígonos de verdade, né? A gente estava só fazendo uma introdução, né? Os elementos iniciais para chegar na definição do polígono. Agora a gente já definiu. Portanto, nós vamos falar, né, dos elementos de um polígono. Bom, veja bem. Esse segmento, né, que faz parte do caminho poligonal, ele é chamado de lado. Então, aqui eu tenho lado do polígono, né? Os pontos, que são os extremos dos lados, são chamados de vértices. Beleza. O encontro de dois vértices que não são adjacentes, esses aqui são chamados de diagonais. Diagonais do polígono. Esse ângulo aqui é um ângulo interno. Ângulo interno. E a gente também vai ter os ângulos externos, né? Como é que a gente obtém um ângulo externo? Pega um lado qualquer ali do polígono, prolonga, ok? A gente vai formar um ângulo aqui que é chamado de ângulo externo. E esses são os elementos do meu polígono, tá certo? O vértice, o lado diagonal, ângulo interno e ângulo externo. A gente vai brincar um pouquinho com esses elementos daqui a pouquinho. Bom, veja bem. Vamos trabalhar com a soma dos ângulos internos de um polígono agora. Vamos tentar verificar uma expressão que nos dê a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Para começar, vamos falar do triângulo. Vamos pegar o triângulo, depois um quadrilátero, depois aí um outro polígono, né, um pentágono, e a gente generaliza aí para um polígono com a quantidade n de lados, ok? Bom, aqui para o quadrilátero, para o triângulo, perdão, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma reta que é paralela a um dos lados do triângulo. Vou fazer essa reta aqui pelo vértice de cima. Veja bem, opa. Vou pegar essa reta aqui passando no vértice lá em cima. Ok, vamos falar que essa reta é paralela a essa outra retinha aqui, ó, que eu chamo de R aqui de S. R paralela a S. Por quê? Quando eu desenho essas retas paralelas, esse par de retas paralelas, eu formo aqui um par de ângulos que são ângulos alternos internos. Tá certo? Então, se eu chamar aqui de alfa, aqui em cima também vai ser alfa. Então, se eu chamo aqui embaixo de beta, lá em cima também vai ser beta. E se eu chamo ali de teta, né, eu tenho ali que os três ângulos alfa, teta e beta formam um ângulo de meia volta. E um ângulo de meia volta mede 180 graus. Logo, a gente conclui que alfa mais beta mais teta vai valer 180 graus. E esses três ângulos são os ângulos internos do meu triângulo, né? Então, a gente conclui que a soma dos ângulos internos para um polígono de três lados é 180 graus. Agora, vem aqui. Veja o quadrilátero. Nesse quadrilátero, se eu desenho aqui uma diagonal, eu vou separar esse quadrilátero em dois triângulos, tá? Triângulo 1, triângulo 2. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso chegar aqui, olha só, e nomear aqui em alfa, aqui em beta, aqui em cima teta, aqui embaixo gama, né? Aqui alfa 1 e aqui beta 1. Por quê? Porque em 1 eu sei que beta mais beta 1 mais gama é igual a 180. Soma dos ângulos internos do triângulo 1. Em 2, eu sei que alfa mais alfa 1 mais teta também vale 180. Soma dos ângulos internos do triângulo 2. Bom, se eu somo tudo, 1 mais 2, eu vou ter o quê? Olha só. Alfa mais alfa 1 mais beta 1 mais teta
mais gama igual a 360 graus. Belezinha? Mas alguns desses pares formam o ângulo interno, formam os ângulos internos do meu quadrilátero. Por exemplo, alfa mais beta, que está aqui assim, olha, alfa mais beta, tem um alfa aqui, tem o beta logo aqui, formam um dos ângulos. E se eu pego alfa 1 com beta 1, forma outro dos ângulos internos do nosso quadrilátero. E teta e gama já são ângulos internos, né? Beleza? Então, aqui eu concluo que a soma dos ângulos internos, vou chamar de SI, vale 360 para o meu quadrilátero. Então, observe, no triângulo deu 180. No quadrilátero deu 360. Eu consegui fazer dois triângulos, certo? Dois de 180 graus. Quando eu passar para o pentágono, vamos pegar o pentágono aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter aqui um triângulo e aqui embaixo um outro triângulo. Eu posso chamar de 1, posso chamar de 2, posso chamar de 3, e cada um desses vai ter soma 180 graus. Portanto, para esse polígono, que é um pentágono, a soma dos ângulos internos, que eu estou chamando de SI lá embaixo, a soma dos internos, vai ser igual a 3 vezes 180 graus. Ou seja, SI vai ser igual a 540 graus. E a gente pode pensar isso aí para todo o polígono. Eu posso pensar nessa sequência. Olha só. No caso do triângulo, era 1 vezes 180. No caso do quadrilátero, são 2 vezes 180. No caso ali do pentágono, são 3 vezes 180. Bacaninha. E se eu pegar um polígono aqui com N lados, o que vai acontecer? Eu vou ter o quê? Ó, eu vou ter 1, 2, eu vou ter N menos 2 triângulos, né? Sempre 2 a mais do que a quantidade de lados que tem o meu polígono. Ou seja, eu posso dizer que a soma dos ângulos internos, vou chamar de SI, de qualquer polígono convexo é igual a N menos 2, que multiplica 180 graus, certo? É a quantidade de triângulos que eu consigo fazer vezes 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo só. Bom, vamos pensar agora na soma dos ângulos externos, que eu estou chamando ali de SE. Quanto mede ou quanto vale a soma dos ângulos externos de qualquer polígono aí convexo? E aí eu vou partir direto de um polígono com N lados. Por quê? Veja bem, eu vou ter aqui o E1, vamos nomear aqui os ângulos externos, tá? Aqui eu vou ter o ângulo E2, aqui em cima eu vou ter o ângulo E3. E se eu continuar nessa sequência, como eu tenho ali N vértices, né, pois são N lados, eu vou chegar aqui em um ângulo chamado EN. Bacaninha? Então, para cada ângulo externo, eu consigo encontrar também um ângulo interno. Olha, ao lado desse, adjacente ao E1, eu vou ter aqui um I1, o interno 1, par do E1, tá? Ao lado do E2, eu vou ter o I2. Ao lado aqui do E3, eu vou ter o I3, né, interno 3. E ao lado do EN, eu vou ter o IN. Bacana? Bom, ao passo que, se eu realizo as somas desses pares, eu vou chegar em uma expressão um pouco interessante. Veja bem, olha só. Vamos somar aqui. E1 mais I1 mais E2 mais I2 mais E3 mais I3 e assim por diante, até chegar em EN mais IN. Ok. Veja bem, e essa soma que eu acabei de construir representa o quê? Veja bem, cada um desses pares aqui, olha, E1 mais I1, né? Vamos destacar esses pares aqui. E1 mais I1 é igual a 180. E2 mais I2 também vale 180. E3 mais I3 também é 180. E assim por diante, até chegar no último, que é EN mais IN, que também vai dar 180 graus a soma. Tá? E por que vale 180? Porque cada par aqui é um par de ângulos adjacentes. Beleza? Então, ao todo eu vou ter ali
Quantas vezes o 180? Eu vou ter n vezes 180 graus, né? Por quê? Porque são n pares de ângulos EI, I. É um e um, é 2 e 2, e assim por diante, tá bom? São n pares de somas que dão 180 graus. Bom, mas e daí? Bom, a gente já sabe que E1 com E1 não, I1 com I2 com I3 até chegar no IN é a soma dos ângulos internos, tá certo? E a soma dos ângulos internos a gente já sabe que vale n menos 2 vezes 180. N menos 2 que multiplica 180 graus, ok? E a outra parte é 1, é 2, até chegar no EN, é o quê? Corresponde a SE, soma dos ângulos externos que a gente está procurando. E a gente acabou de ver que isso tudo tem que ser igual a N vezes 180. Ok, vamos distribuir aqui o N, vai multiplicar o 180 e o menos 2 também. E já jogo tudo para o segundo membro. O que vai acontecer aqui? Olha, o SE que eu estou procurando, SE, vai ser igual ao N vezes 180, que já tem no segundo membro, menos N vezes 180, que eu acabei de jogar para lá, mais 360 graus. Ou seja, eu posso cortar o N 180 com o outro N 180 e vai sobrar os 360 graus. Ou seja, a soma dos ângulos externos para qualquer um polígono é igual a 360 graus, ok? Porque o resultado que a gente encontrou, a fórmula final que a gente encontrou, não depende ali de nenhum valor de n, ou seja, não depende do número de lados do meu polígono, tá certo? Então, a gente já encontrou duas fórmulas importantes. A soma dos ângulos internos, né, que é n menos 2 vezes 180, e agora a gente encontrou uma segunda fórmula importante, que é a soma dos ângulos externos, que na verdade nem é fórmula, né? É um número só, 360 graus para qualquer polígono. Ok, beleza, gente. Vamos falar um pouco agora, então, de polígonos regulares. Até agora, nós falamos de polígonos de maneira geral. Qualquer tipo de polígono, né, convexo. Independe do tamanho do lado, do tamanho do ângulo, né, do formato do ângulo. Mas a partir de agora, a gente vai falar de polígonos regulares. E para isso, a gente vai precisar entender duas definições. Primeiro, o que são polígonos equiângulos e depois o que são polígonos equiláteros. Ok? Os polígonos equiângulos são aqueles que possuem todos os ângulos congruentes. Por exemplo, os retângulos, né? Os retângulos têm aqui quatro ângulos de 90 graus. Pouco importa como são ali os lados, né? Mas a gente sabe que os ângulos são todos congruentes. E equiláteros são aqueles polígonos que têm ali todos os lados com a mesma medida. Por exemplo, a gente pode pegar aqui, vamos ver se fica bonitinho, o losango. Ficou mais ou menos, né? No losango, os lados são todos congruentes, né? Todos têm a mesma medida. Pouco importa também como são os ângulos, tá certo? Eu sei que esse ângulo é igual a esse, congruente, né? Esse também é igual a esse outro, mas os quatro não precisam ser, beleza? Então, tem aqui um exemplo de equiângulos e um exemplo também de equilátero. Equiângulo, todos os ângulos iguais. Equiláteros, todos os lados iguais. Quando a gente combina as duas coisas, né? Quando a gente tem um polígono que é equiângulo e também ele é equilátero, então a gente tem um polígono que é chamado de polígono regular. Ok? Polígono regular é um equiângulo mais equilátero. Tá certo? Um exemplo de polígono equilátero, regular, né? Alguns polígonos regulares que a gente conhece são bem comuns aí. Triângulo equilátero, a gente tem o quadrado, que também é aí um polígono regular, né? Vou colocar um quadradinho aqui para parecer quadrado, né? Beleza, os lados aqui todos iguais também. Aqui no triângulo equilátero também os lados são todos iguais. Os ângulos, opa, só reto ali, né? Não é reto não. É de 60, a gente já sabe que os ângulos aqui são todos iguais a 60. E tem aí vários e vários polígonos regulares, além desses dois. Tá certo? Bom, vamos conhecer alguns elementos ali do nosso polígono regular. Bom, aqui eu posso nomear aqui como L é o lado do polígono regular, que é também lado em todos ali os outros polígonos que a gente viu, tá certo? Vou pegar o centro e vou ligar o centro aqui ao lado, formando um ângulo aqui de 90 graus, ok?
Aqui eu vou ter um elemento, vou chamar de A. Esse A aqui é o apótema. Ok, é o apótema do polígono regular, a distância entre o centro e o lado desse polígono. Bom, o ângulo interno, o ângulo central ali, um elemento muito importante aqui nos polígonos regulares que vai nos ajudar a encontrar áreas, né, para esses polígonos. E é esse ângulo que é obtido quando eu ligo, por exemplo, o centro, ó, liguei aqui, tá certo? Eu formulo aqui, olha, um ângulo, esse ângulo aqui é chamado de θ, é o ângulo central. Ok? A gente consegue definir uma fórmula para esse ângulo, tá certo? Por quê? Porque se eu continuo fazendo esses desenhos, ó, ligando aqui o centro até os vértices, o que vai acontecer aqui nessa brincadeira? Eu vou encontrar vários triângulos e vários a gente consegue definir quantos são, né? São N triângulos. N triângulos, então eu tenho ali N ângulos centrais ali, chamados de θ, né? Bom, então eu consigo definir aqui o valor do θ, e é só dividir então 360 por N para obter o valor ali daquele ângulo central, ok? E o ângulo interno do meu, do meu polígono regular? Ora, eu sei que a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180 graus. Basta pegar essa expressão e também dividir por n. E para o ângulo externo? Também eu posso fazer o quê? Eu posso fazer 360, que é a soma dos ângulos externos, e dividir ali por n, tá certo? Porque a gente acabou de ver que para qualquer polígono, a soma dos ângulos externos mede 360 graus. Bacaninha? Bom, a gente já avançou bastante, né? Vamos mais adiante, então. A gente consegue, então, encontrar a área de um polígono regular também, né? Para um polígono que não é regular, a gente consegue fazer, aí depende do exercício, né? Mas para um polígono regular aí qualquer, a gente consegue definir uma fórmula para calcular essa área, ok? Vamos ver como fazer isso? Eu vou fazer de duas formas, tá? Primeiro, área 1, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou ligar aqui o centro do meu polígono regular, né? Vamos supor que ele tem n lados. Opa, que ele tem ali n lados, tá? E aí, a partir disso, eu consigo aí fazer algumas manobras algébricas e chegar no valor para a área. Então, se eu ligar o centro aqui no vértice ali do meu polígono regular, formando um triângulo, eu vou ter um ângulo aqui que eu já conheço, que é o θ, tá certo? E eu posso chamar, então, esse lado aqui de R, opa, esse outro lado aqui também de R, né? Serão lados com a mesma medida. Esse aqui é o R, esse aqui também. E aí eu conheço a fórmula para a área de um desses triângulos, tá? Porque eu sei dois lados e sei também o ângulo formado por esses dois lados. Então, para o primeiro triângulo, a área eu vou chamar de A1 é igual a R ao quadrado, né? RR, seno do θ, dividido por 2. Para o segundo triângulo, que segundo triângulo, Davidson? Se eu continuar fazendo os desenhos, tá? Esse aqui é o A1, esse aqui é o 1, perdão. Aqui eu vou ter o 2, aí eu posso ter também um 3, né? E assim por diante, até formarem ali N triângulos, tá? Então, vou fazendo ali essa sequência de triângulos, né? E se eu for fazendo essa sequência, eu obtenho sempre triângulos congruentes. Então, para o primeiro, A1 vai ser R ao quadrado seno de θ sobre 2. Para o segundo, R ao quadrado seno de θ também sobre 2. Aí eu continuo fazendo. AN é igual a R ao quadrado seno de θ sobre 2. A área, então, do meu polígono total é igual à soma das áreas dos triângulos, que são todos congruentes, né? Ou seja, a área que eu estou querendo, vou chamar aqui de S, é igual a n vezes r ao quadrado seno de θ dividido por 2. Por que n vezes? Ora, porque eu tenho n triângulos, tá certo? E cada triângulo tem área r ao quadrado seno de θ sobre 2. Ok, então essa é a primeira expressão para a área que a gente encontrou. Observe que ela depende do seno de θ, e nem sempre esse θ, que é o ângulo central, vai ser um ângulo bacaninha, né? Então, se surgir um problema que envolva, né, por acaso, esse tipo de cálculo de área, você vai precisar de uma informação extra que o problema vai te dar
com relação a esse ângulo. Pode ser o seno, pode ser o cosseno, pode ser a tangente, ok? Bom, uma segunda fórmula para o cálculo de área de um polígono regular é a seguinte. Então, eu vou partir também aqui do centro, né, aqui do centro do meu polígono regular, desenhar ali a distância, né, do centro até o lado, e a gente já sabe que essa distância é chamada de apótema. Aí eu vou precisar também do lado desse polígono, tá certo? E vou desenhar também um desses triângulos, novamente partindo pelo triângulo, tá certo? Então, eu vou ter um triângulo, cujo um lado eu conheço, e também conheço a altura relativa a esse lado, que eu estou chamando de apótema, tá certo? Então, para esse triângulo, a área que eu vou chamar aqui de A1 é igual a L vezes A sobre 2, né? Base vezes altura, dividido por 2. Se eu pegar aqui um A2, que é o próximo triângulo, né? Lembrando que eu posso ir construindo aqui os meus triângulos, né? Aqui eu vou ter o 2, aqui eu vou ter o 3, ok? Esse aqui é o 1, e assim por diante. Aqui eu vou ter o N. Então, o A2 também vai ser L vezes A sobre 2. O A3 também, ó, L vezes A sobre 2. E por aí vai, né? Até eu chegar em um AN, que vai ser igual a L vezes A sobre 2. Todas as áreas são congruentes, porque todos os triângulos são congruentes. Beleza? Ora, então, se eu somo tudo, eu vou chegar em uma área, ok? Vou fazer aqui assim, que eu vou chamar de S, que é igual a N vezes LA sobre 2. E essa aqui a gente consegue melhorar um pouquinho, tá? Eu vou fazer assim, ó, vou pegar o N vezes L, dividir por 2 e multiplicar pelo A. E por que que esse modo de escrever é um pouquinho mais agradável? Porque esse N vezes L sobre 2 a gente conhece, né? N vezes L é o perímetro do meu polígono, a soma de todos os lados. E quando eu divido por 2, vira o semiperímetro. Tá certo? Então, essa fórmula aqui, melhorada, pode ser escrita assim, olha. S igual a P vezes A. Ok? P vezes A, onde esse P, ele é o semiperímetro. Ou seja, é o perímetro dividido por 2. Beleza? Então, para a gente fechar agora essa aula sobre polígonos, a gente vai falar sobre a quantidade de diagonais que um polígono regular, um polígono qualquer, possui. Tá? Nem precisa ser regular, um polígono qualquer. Ok? Vamos aproveitar que a gente está aqui então na parte de polígonos regulares e vamos falar sobre a quantidade de diagonais. Bom, então, como eu disse lá no início, uma diagonal é um segmento que liga dois vértices de um polígono, só que esses vértices não podem ser adjacentes, né? Não pode ser um vértice aí, não pode estar um do ladinho do outro, ok? Então, sempre que eu for construir uma diagonal, eu vou ter que excluir da minha escolha três vértices. Por que três vértices? Veja só, vamos supor que eu vá construir uma diagonal partindo desse vértice aqui, eu vou chamar ele de A. Vou chamá-lo de A. Vamos supor então que eu vou escolher, que eu vou construir uma diagonal passando pelo vértice A, ou saindo do vértice A. Bom, essa diagonal ela não vai poder ser ligada com o próprio vértice A, né? Eu tiro ele da brincadeira. Não vai poder ser ligada com o vértice que está do lado de um dos lados desse vértice A e com também o outro vértice, né, que está do outro lado desse vértice A. Ou seja, eu estou tirando da jogada três vértices. Então, tenho à minha disposição sempre n menos 3 vértices para utilizar. Ok? Bom, isso aqui para um dos vértices que eu escolhi. Eu vou ter que fazer isso para cada um dos vértices, né? Então, se eu chamar esse aqui de B, a história vai ser a mesma. Se eu chamar esse aqui de C, vai ser a mesma brincadeira. Se eu chamar esse aqui de B também, esse aqui de E também, até chegar num vértice qualquer, vou chamar de P aqui, que é o último dos vértices. Belezinha? Então, como eu vou ter que fazer isso para os N vértices, e para cada um eu tenho ali N menos 3 vértices para ligar, eu vou ter um total de N menos 3 vezes N ligações, tá certo? Só que aí aparece um problema. Imagine que eu desenhei a diagonal que partiu lá do A e chegou no E. Aí eu dou a volta, vai ter um momento que eu vou chegar no vértice E vou ter que ligar aí fazer a diagonal que parte do E chega lá no A. Observe que essa diagonal é a mesma, ok? Uma diagonal que sai do A e vai para o E, ou sai do E e vai para o A,
é a mesma diagonal. E com esse tipo de contagem que eu fiz, eu estou contando repetido, estou contando 2 vezes. Né? Para cada um dos vértices, vai ter uma outra diagonal que eu vou contar repetidamente. Ou seja, para chegar no meu número exato de diagonais, basta pegar, então, essa fórmula que eu achei e dividi-la por 2. Ok? Então, D vai ser igual sempre a n menos 3 vezes n dividido por 2. Então, essa é a quantidade de diagonais que tem um polígono aí qualquer. Belezinha? Tudo certo? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Na aula de hoje, a gente falou tudo aí sobre, praticamente tudo sobre polígonos, ok? A gente partiu desde lá do caminho poligonal até aqui no número de diagonais de um polígono aí qualquer. Bom, na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre polígonos inscritos e polígonos circunscritos aí em circunferências, tá? Vamos estabelecer algumas fórmulas para áreas, para raio em relação ao lado, e apótema e assim por diante, tá? Por aí vai. Não percam a próxima aula, ok? Se você gostou da videoaula, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, pega esse vídeo, compartilha com a galera aí, para que ele possa chegar aí em várias pessoas que precisam ainda de adquirir esse conhecimento, tá certo? Então, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.